Queridos irmãos, amigos, ouvintes, a quem possa chegar essa palavra neste momento. No livro de Lucas, no seu capítulo de número 8, no versículo 22 a seguir, diz a seguinte palavra: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia de água, estando eles em perigo. E chegando-se ele, o despertaram, dizendo: Mestre, estamos a perecer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento, a fúria da água, e cessaram, e fez bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo-se, maravilhando-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Queridos, essa palavra nos dá uma reflexão que devemos trazer para os nossos dias, que nós nunca estamos só. Nós sempre estamos acompanhados do Mestre, né? Jesus prometeu que sempre estaria conosco. Deus, o nosso Pai, Ele não nos deixa só nas nossas dificuldades. Ele está conosco. Porque aqui diz a palavra do Senhor que Jesus falou aos seus discípulos: passamos para o outro lado. Então, se Jesus determinou passamos para o outro lado, é porque eles iam chegar do outro lado. E nesta jornada da nossa vida, né, cada um tem o seu particular, cada um tem as suas dificuldades, né? Embora na nossa caminhada, nessa jornada que estamos caminhando, muitas das vezes acontecem coisas assim de imediato, né? Em uma eventualidade, está tudo bem, de repente do nada aparece um problema, aparece uma situação difícil para ser resolvida, né? Mas esse versículo que eu acabei de ler nos dá um conforto, porque os discípulos estavam passando do outro lado do rio, estava tudo bem, e o mestre estava com eles lá no barco. Só que Jesus, ele estava no barco, né, como ser humano, ele estava descansando, ele adormeceu, mas Jesus estava no barco. E diz a palavra do Senhor que no meio daquele mar que eles estavam, naquele rio, diz a palavra do Senhor que de repente veio uma tempestade. Estava tudo bem, né? É desta forma que muitas vezes acontece em nossas vidas. Jesus está conosco, nós sabemos que Jesus está conosco. As coisas estão indo tudo bem, nós estamos refugiados em Jesus, está tudo bem, estamos confiantes. Mas de repente do nada aparece uma situação difícil, situação que foge do controle, e aí nós ficamos igualmente os discípulos, apavorados, sem saber o que fazer. Mas esquecemos que Jesus está conosco, Ele só está adormecido, só está na polpa do barco, ou seja, só está do seu lado, só precisa você fazer o quê? Né? Confiar, porque os discípulos faltaram fé, porque na hora que aquela tempestade veio, eles tinham que ter a fé. Não, a tempestade está aqui, mas o mestre está com a gente, não vamos temer, não vai acontecer nada. Mas os discípulos, o que eles fizeram? Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que eles, com as experiências que eles tinham, eles tentaram resolver da forma deles, né? Porque a tempestade estava grande, e diz a palavra do Senhor que quando eles tentaram fazer de tudo, né, eles não conseguiram. Aí eles foram fazer o quê? Recorrer ao mestre. Depois que estava quase para o barco e a pique, eles foram recorrer ao mestre. Isso eu trago uma lição para mim e para você. Meu querido, se as coisas estão indo tudo bem, levanta a mão para os céus e agradeça por o Senhor estar fazendo as coisas fluir na sua vida. Mas quando chegar numa situação difícil, não faça igual os discípulos. Não começa de trás para frente, começa algo de frente para trás. Como assim de trás para frente? Eles começaram a resolver da sua forma, eles deveriam ter feito ao contrário. Não, Jesus está com a gente, vamos lá falar com Ele. Vamos conversar com Ele o que pode ser feito. Mas não, eles depois que o barco já estava cheio de água, já estava meio que transbordando, aí que eles foram correr para o mestre.
Então, muitas das vezes na nossa vida, quando a situação difícil vem, nós temos que fazer diferente dos discípulos. Nós sabemos que Jesus está com a gente, nós sabemos que Jesus está conosco. Então, quando as coisas estão tudo bem, amém, glória a Deus. Mas quando as coisas ficarem difíceis, vamos fazer diferente dos discípulos. Vamos falar: Senhor, Tu está comigo, Senhor. Essa situação está complicada. De repente, do nada aconteceu isso, eu não sei o que fazer. Mas antes de eu resolver do meu jeito, Senhor, me ajuda. O que eu posso fazer? E aí Jesus, Ele vai levantar e vai fazer igualmente. Ele fez. Quando a situação ficou complicada, difícil aos discípulos, o que Jesus fez? Levantou, estendeu as suas mãos, repreendeu a fúria do mar, as águas virou bonança e as coisas começaram a fluir normalmente como estava. Mas porque os discípulos clamaram a Ele. Então nesse momento eu quero dizer para você, meu querido, quando as coisas ficam complicadas para você, clame ao Senhor. Mesmo que você saiba resolver, mas não custa nada. Fala: Senhor, eu sei resolver essa situação, eu sei como fazer, mas vai comigo, me ajuda, Senhor, para que, mesmo que eu saiba fazer, Senhor, mas eu quero a sua ajuda. E Jesus vai ajudar. E essa situação, que às vezes pode ser simples, mas pode tornar complicada. Porque o ser humano, ele não conhece tudo, o ser humano não sabe de tudo, ele não é o dono da razão. Mesmo que ele saiba resolver, mas não custa nada pedir ajuda ao mestre. Pede ajuda: Senhor, me ajuda nessa situação. Tanto a situação simples, fácil de se resolver, como a situação complicada, uma situação extrema, que aos seus olhos até parece que não tem jeito, que não tem solução, de ambas as partes. Faça diferentes dos discípulos. Senhor, Tu está comigo neste barco, então me ajuda a resolver. E Jesus vai resolver. Então essa palavra, meu querido, é uma palavra de alerta, porque Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. O Senhor está com você em qualquer situação. Quando está tudo bem, o Senhor está com você. Mas quando as coisas começarem a ficar complicadas, começar a ficar difícil, quando assim de repente do nada vier uma situação extrema que tira você do controle, então põe Jesus no controle. Jesus está ao seu lado, o mestre está aí com você, na sua casa, no seu emprego, na rua, com seus inimigos. O Senhor está aí com você. Basta tão somente você, ao invés de resolver com as suas forças, com as suas experiências, chegar até onde Jesus está, porque Ele está do seu lado, e falar: mestre, ficou difícil. Mestre, está complicado. Mestre, o que eu vou fazer? Você pode me ajudar? Que na verdade o Senhor pode ajudar. Ele só precisa que eu e você peça ajuda a Ele. Ele não vem sem nós chamar. Se nós não chamar, Ele não vem. Então chame o mestre: mestre, está complicado, me ajuda. E Jesus vai levantar do lugar e vai vir, vai acalmar a tempestade, vai resolver tudo, toda a situação complexa na sua vida. O Senhor vai resolver. E eu quero deixar um alerta para você, que se está difícil com Jesus, sem Jesus vai ficar mais difícil ainda. Os discípulos estavam no barco com Jesus, e estava difícil, ficou complicado. Imagine, se no apavoro, algum deles que já sabia nadar, qualquer coisa desse tipo, se pulasse do barco para fora, não ia ficar mais complicado? Ia até perder a vida? Por isso eu te trago um alerta, meu irmão, nessa palavra. Não abandone. Não abandone o mestre. Não pula fora do barco. Tem crente que quando a situação fica complicada, eles começam até a questionar: parece que Jesus nem está conosco, não vou mais, nem está comigo. Vou sair da igreja, não vou ser mais crente. Você está querendo pular do barco? Não pula do barco, meu querido. Se no barco, Jesus estando com você no barco, as ondas, a tempestade está em sua vida, imagine se você pular do barco. Vai ficar mais complicado ainda. Vai colocar em risco a sua vida e você vai perder a sua vida. Então, não pule do barco. Não abandone. Jesus está com você, Jesus está nessa situação com você. Só basta você levantar, tomar uma atitude e clamar a Ele. E quando você clamar a Ele, Ele vai vir ao seu encontro, porque Ele está com você e vai resolver essa situação complexa na sua vida. Deus te abençoe, que essa palavra possa refletir no seu dia, nesse dia,
ou seja, qual o dia que você está ouvindo, que essa palavra possa falar ao seu coração. Mas afirmo mais uma vez para você: não abandone o Mestre. Porque se você pular do barco, você está abandonando o Mestre. E se você abandonar o Mestre, fica difícil. As coisas vão ficar mais complicadas. Então não abandone o Mestre. Não pule do barco. Jesus está no barco, meu querido. Ele só está esperando você clamar a Ele. Clama e Ele vai repreender a tempestade da sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.